Voca e Ampeiço. Eu vendi a empresa do papai. Boa sorte para pagar o aluguel. Foi isso que meu próprio filho me disse, com frieza. Eu sorri e respondi calmamente. Tudo bem. Boa sorte para vocês também. Mas o que eles não sabiam era que essa história estava apenas começando, quando pousaram em Milão e verificaram suas contas bancárias. As surpresas estavam só começando. Fico feliz por você estar aqui. Acompanhe minha história até o fim e comente a cidade de onde está. Quero ver até onde essa história vai chegar. Eu estava arrumando lírios frescos no vaso de cristal quando ouvi o carro de Wade entrando na garagem. O som do motor da BMW dele sempre deixava meu estômago apertado. Ele só aparecia quando precisava de algo, e já fazia 3 meses desde a última vez. Pela janela, vi-o sair do carro ajeitando o paletó caro. Britney, sua esposa, o seguia com passos decididos e um olhar frio. O som dos saltos ecoava na calçada. Mesmo de longe dava para ver. Ela era quem estava no comando daquela visita. A campainha tocou 2 vezes, rápida e impaciente. Deixei o vaso de lado e fui até a porta, o coração pesado. Ao abrir, Wade mal olhou para mim. Mãe, precisamos conversar. Britney entrou com um sorriso falso e uma pasta de couro como se fosse uma arma. Olá, Agatha. Levei os dois para a sala, a mesma onde Wade deu seus primeiros passos 35 anos atrás. Agora ele estava ali como um estranho. Querem café? Acabei de fazer. Isso não é uma visita social. Mãe, Wade respondeu. Seco, senta. Tem algo que você precisa saber. Minhas pernas fraquejaram. Me sentei na poltrona que Harold e eu escolhemos juntos há mais de 40 anos. Britney abriu a pasta com precisão cruel. Wade ficou de pé, imponente. A empresa foi vendida. Senti como se tivesse levado um soco. Vendida? Como assim? Britney colocou uma pilha de papéis na mesa. A venda foi concluída ontem. Wade cuidou de tudo nos últimos meses. A empresa que Harold e eu construímos com suor e sacrifício estava nas mãos de estranhos. Mas eu sou a acionista majoritária. Murmurei. Wade riu. Mãe, você não participa da empresa há 3 anos. Desde que o papai morreu. Você nem entende mais os relatórios financeiros. Não é verdade, respondi. Mas até eu duvidei da firmeza da minha voz. Olhe pra Voca, disse Britney, apontando com as unhas perfeitas. Você mal consegue administrar esta casa. Vive esquecendo compromissos. Liga pro Wade 3 vezes por dia. Senti o rosto queimar. Sim, eu ligava com frequência. Mas não por confusão. Era solidão. Desde que Harold partiu, o silêncio se tornou ensurdecedor. Wade se aproximou. Mãe, você tem 64 anos. Desde que o papai se foi. Tá perdida. A empresa precisa de liderança jovem, de novas ideias. A empresa está dando lucro, retruquei, com base no que o papai construiu. Mas o mundo mudou. Tecnologia, marketing digital. Você não entende isso. Britney sorriu, fingindo empaque. Estamos tentando te proteger. O comprador pagou acima do valor de mercado. Você vai viver confortável pro resto da vida. Olhei para o meu filho, procurando algum traço daquele menino que tinha medo de trovões e dormia no meu colo. Mas tudo que vi foi um estranho impaciente. Quanto? Perguntei. 2,8 milhões. Depois dos impostos. 1,9 na sua conta até sexta. Não era sobre dinheiro. Era sobre traição. Vocês venderam a empresa. Sem nem me consultar? Estamos te consultando agora. Queremos que você assine, para oficializar. Britney se inclinou. Pense bem, Agatha. Nada mais de reuniões, nem dor de cabeça com funcionários. Agora é só aproveitar sua vida. Wade se levantou abruptamente. A verdade é, você virou um peso. Desde que o papai morreu. Me liga sem parar? Questiona decisões que nem entende peso. Essa palavra queimou como brasa na minha pele. Algo dentro de mim trincou. Não quebrou, mas trincou. Boa sorte pagando o aluguel do seu novo apartamento, mãe. Esta casa vai te afundar com os custos. Você é meu filho, murmurei. E você é minha mãe. Por isso, estou fazendo o que precisa ser feito. Sentei ali por minutos que pareceram horas. O silêncio era como o olho de um furacão. E então, respondi, tá bem, boa sorte. Wade piscou. O quê? Boa sorte. Assino onde? Britney ficou confusa, mas me mostrou os lugares. Assinei, com mãos firmes. Depois caminhei até a porta. Só isso. Não vai me culpar? Não vai falar de família? Mudaria alguma coisa? Ele ficou em silêncio. Aproveitem. Milão. Espero que o tempo esteja bom na lua de mel. Os olhos de Britney se arregalaram. Como você soube? Sorri pela primeira vez. Eu sei mais do que você imagina. Depois que foram embora, me sentei, de novo na poltrona. A mesma sala, mas tudo havia mudado.
Peguei o telefone. Disquei o número que sabia de cor, Marcos. É a Agatha. Acho que chegou a hora. Ele chegou em menos de 1 hora. Mil agipogaro. Sabia exatamente o que fazer. Então Wade fez o que esperávamos. Palavra por palavra. Ele te chamou de peso, sim. Mas o que me surpreende é como ele é previsível. Marcos abriu a pasta. Estávamos nos preparando há 3 anos. Desde o funeral de Harold. Desde que Wade começou a achar que eu era fraca demais para cuidar dos negócios. Começou em 1983. Eu disse, Harold e eu, recém-formados, sem um centavo. E o como ideias, ele com carisma. O mundo via Harold como o cérebro, mas eu era o plano. Eu criei as subsidiárias, os trusts, protegi os direitos intelectuais, e quando Wade entrou, criamos o Meridian Trust. 70% do verdadeiro valor da empresa. Patentes, imóveis, contratos internacionais, estavam no meu nome. Wade nunca soube, ele nunca perguntou, porque achava que sabia tudo ou mais triste. Meu filho nunca me conheceu de verdade, mas agora, ele vai conhecer. Harold sabia, minha voz suavizou, especialmente ao dizer isso. Na noite anterior à sua morte, ele me fez prometer algo. Não deixe Wade se aproveitar da sua bondade como eu fiz. Mostre a ele o quanto você realmente vale. Marcos se recostou na cadeira, me observando com o olhar de quem me conhecia há tempo suficiente para ler nas entrelinhas. E agora Wade vendeu o que acha ser toda a empresa por 2,8 milhões de dólares. Sorri, desta vez, com humor genuíno. O que ele não sabe é que vendeu apenas 30% do valor real. Apenas a carcaça, as holdings do Meridian Trust, segundo a avaliação de ontem, valem aproximadamente 9,2 milhões. Tirei do fundo da gaveta um relatório financeiro, só as patentes valem 4 milhões. Os imóveis comerciais em Houston e Phoenix, mais 3,5 milhões. Os direitos de distribuição internacional cobrem o resto. Marcos soltou um assobio baixo, e Wade não faz ideia. Ele passou os últimos 3 anos dizendo que eu não entendo negócios modernos. Talvez esteja certo. Eu não entendo mesmo por que alguém venderia uma empresa lucrativa sem verificar os ativos reais. Caminhei até a janela e olhei. O jardim que Harold e eu plantamos juntos. Sabe o que Wade me disse no último Natal? Que eu estava presa ao passado, que o mundo dos negócios tinha superado mulheres da minha geração. E o que você respondeu? Marcos perguntou. Que talvez ele tivesse razão. Então fechei 3 acordos internacionais e aumentei nossa carteira de patentes em 40%. Marcos fechou a pasta e se inclinou. E agora? O que acontece agora? Agora, esperamos Wade e Britney chegarem a Milão, estão hospedados na suíte presidencial do Palazzo Parigi. Reservei pessoalmente para eles, como presente de casamento. Com fundos que não existem mais. Com dinheiro de uma conta que Wade pensa conter sua herança. A conta vai aparecer com saldo zero, amanhã de manhã. Senti uma excitação silenciosa no peito. E as 53 ligações? Marcos perguntou. Foi só uma. Estimativa. Conhecendo Wade, podem ser mais. Marcos guardou os papéis. Agatha, tem certeza disso? Tipwad, não haverá volta. Refleti. Não era apenas sobre negócios. Era sobre respeito. Sobre recuperar minha voz. Marcos, perdi meu filho, no dia em que ele me chamou de peso. O que acontece agora é apenas a devolução da minha dignidade. Depois que ele foi embora, sentei sozinha na casa, que pela primeira vez em anos, parecia minha de verdade. Peguei o telefone, rolei a lista de contatos até encontrar Carla. É a Agatha. Tenho uma proposta para você. Que tal voltar a comandar uma empresa? Enquanto explicava os planos de expansão da parte que Wade havia inconscientemente me deixado livre para crescer, senti uma mudança dentro de mim. Pela primeira vez desde a morte de Harold, eu me sentia eu mesma novamente. A mulher que construiu um império. Enquanto todos pensavam que ela só servia café 9847 da manhã em Milão. 2h47 da manhã aqui, eu estava acordada, com uma xícara de chá de camomila nas mãos. Esperando. O telefone tocou. Segunda. Ligação, 3 minutos depois. Na quinta, o aparelho quase caiu da mesa. Atendi na sexta. Alô? Wade? Mãe, tem um problema com a conta bancária. Algo técnico. O dinheiro da venda não apareceu. Tomei um gole do chá. Que estranho. Já ligou para o banco? Claro! Disseram que a conta foi encerrada ontem. Como uma conta se encerra sozinha? Não sei. Querido, você vive dizendo que finanças não são o meu forte. Houve uma pausa. Ouvi Britney no fundo, exaltada. Mande ela resolver agora. Wade voltou à linha, com a voz mais controlada. Preciso que você ligue para o Marcos. Deve ter havido algum erro. Ligo pela manhã. Wade, são quase 3 horas da manhã. Não podemos esperar.
Estamos em Milão. Reservas, compromissos. Nossos cartões não estão funcionando. Ai, que chato. Espero que tenham trazido dinheiro em espécie. Silêncio. Só ouvi a respiração de Wade. Rápida. Tensa. Mãe, vou perguntar uma última vez. Ligue para Marcos e descubra onde está o nosso dinheiro. Nosso dinheiro? Saboreei as palavras. Não sabia que tínhamos contas conjuntas. À venda. Meus 2,8 milhões. Coloquei a xícara sobre a mesa. Esse dinheiro, eu sei exatamente onde está. Graças a Deus. Então, chame o Marcos. Está na minha conta. Onde sempre esteve. Onde continuará. Silêncio absoluto. O que você disse? O dinheiro está na minha conta. A explosão foi imediata. Você não podemos fazer isso. E o venda é impressa. Você assinou? Sim. Você vendeu. E sim, eu assinei. Você vendeu 30% da empresa. Por um bom valor? Aliás, onde estão os ativos? As patentes, os contratos internacionais, os imóveis, nunca fizeram parte da sua herança, querido. Sempre foram meus. Ouvi Britney tomar o telefone, Sra. Holloway. Isso é ilegal. Vamos processar você. E com gosto? Com que dinheiro? Querida, e quais advogados? Aqueles que vocês ainda não pagaram. Wade voltou à linha. Vou chamar todos os ex-sócios do papai. Eles vão me ajudar. Você quer dizer os que tinham contrato com uma empresa que, tecnicamente, não existe? Mas, ou os que agora estão em negociação com o Meridian Trust? Você planejou tudo? Não. Eu me preparei. Esperei que você me provasse que ainda valorizava a nossa relação. Você falhou, mãe. Eu valorizo. Você valoriza o que pensava que poderia tirar de mim. Há uma diferença. O barulho da recepção do hotel era claro. Vozerio, italiano acelerado, elevadores tocando. Quanto tempo você soube? 3 anos. Desde o funeral. Quando você me disse que eu devia simplificar minha vida, 3 anos. De preparação para isso, 3 anos. Para recuperar meu valor. Britney gritou. Não podemos ficar aqui sem dinheiro. Vamos ir. Expulsos. Sorri. Tenho certeza de que vocês darão um jeito. Afinal, são tão mais capazes do que eu, não é? Certamente, ficar preso na Europa sem dinheiro não parece um grande problema para alguém com o seu brilhante tino comercial. Mãe, por favor. A voz de Wade vacilou, carregada de arrependimento. Eu cometi um erro. Já entendi isso. Só me diga, o que posso fazer para consertar? Por um instante, senti aquele velho instinto maternal, a vontade de proteger, de salvar, de ser a mãe, que sempre resolvia tudo. Mas então me lembrei dele me chamando de peso morto. Um fardo, você pode começar descobrindo como voltar de Milão, sem a minha ajuda menos. Respondi, fria. Considere isso uma lição de sobrevivência. Você não pode simplesmente nos abandonar aqui. Eu não estou abandonando você. Wade, tô te dando a chance de sentir o gosto da independência. Não era isso que queria? Livrar-se do fardo que sou eu? O silêncio do outro lado só era quebrado pela respiração tensa de Wade. E agora? O que vai acontecer? Agora, Wade, você vai aprender uma verdade que eu sempre soube. Família não é só sangue, é respeito. E respeito, meu filho. Não sei, se conquista. Desliguei. Chamada número 13. Se minhas previsões estivessem certas. Ainda restavam 40. Preparei meu chá, sentei à mesa e voltei ao trabalho. Afinal, ainda havia uma empresa menos, a verdadeira empresa menos para comandar. A que sempre foi minha. Ao meio-dia, o celular já marcava 37 chamadas perdidas. Liguei o som, curiosa para ver como as mensagens de Wade evoluiriam. Começaram confusas, passaram para raivosas, depois para suplicantes, e por fim, ameaçadoras. Quando a chamada número 38 chegou, eu estava no jardim, podando as rosas que Harold plantara no nosso 20º aniversário. Atendi no primeiro toque. Boa tarde, Wade. Mãe, precisamos conversar. De verdade, tô ouvindo. Cara a cara. Estamos voltando para casa? E com que dinheiro? Achei que seus cartões não funcionavam. Liguei para o tio Robert. Ele mandou o dinheiro, Robert. O irmão de Harold, o invejoso. Imagino o que contou para ele. Que sou uma velha vingativa roubando sua herança? Chegamos amanhã à noite. Vai estar em casa? Esta é a minha casa, Wade. Onde mais eu estaria? Pausa. Mãe, só quero que saiba que vou lutar por isso. Na justiça, não posso deixar você destruir o legado do papai. O legado de Harold. E diga-me, Wade, o que você acha que era o legado dele? O negócio que ele construiu do zero, que nós construímos juntos, Wade. Mas entendo você esquecer esse detalhe. Mesmo assim, você está destruindo tudo. Não estou destruindo. Tô protegendo de quem? De você. Wade ficou em silêncio. Quando falou, parecia desnorteado. Tô tentando honrar o papai. Não, você está tentando vender tudo o mais rápido possível.
para bancar um estilo de vida que não conquistou. A empresa que escolheu Stoyard Industries demite funcionários e vende ativos. Sabia disso? Silêncio. Eles planejam fechar o escritório de Austin e transferir tudo para o México em 6 meses. 43 famílias demitidas antes do Natal. Sabia? Nada. Claro que não. Você viu cifrões e esqueceu as pessoas. Margaret, gerente há 18 anos, 56 anos de idade. Tom, conosco desde os 22, filha na faculdade. Quem vai pagar as mensalidades se ele perder o emprego? Negócios não são caridade. Às vezes pessoas sofrem. Negócios não são caridade, Wade. Mas também não são pilhagem. Existe uma diferença entre decisões difíceis e decisões egoístas. A ligação foi interrompida por vozes em italiano. Hotel funcionários irritados. Provavelmente, Wade e Britney, despenteados, exigindo privilégios que ninguém ali reconhecia. Vamos resolver isso pessoalmente. Amanhã, mal posso esperar. Depois que ele desligou, fiquei sentada no jardim, pensando. Eu sabia o que viria. Advogados, acusações. Mas o que Wade não sabia é que eu já estava preparada. Liguei para Marcos. Deixa eu adivinhar. Descobriram sobre Milão? Chamada 38, estão voltando amanhã. E Wade vai tentar anular o testamento. Está pronta pra isso. Puxe todos os vídeos. Reuniões, jantares, conversas no escritório. Durante 3 anos, desde que Wade começou a questionar a minha capacidade, e eu gravei tudo, não escondido, apenas discreto. Gravações de Wade, sugerindo que eu estava confusa, tentando me convencendo Harold a me aposentar, e Harold sempre me defendendo. Sua mãe tem mais visão estratégica do que 90% dos seus com metade da idade dela. E se você não enxerga isso, Wade, então não é tão esperto quanto achei que fosse. À noite, revisei relatórios. A Meridian Trust não era só um holding, era um império. Enquanto Wade focava na sede de Austin, eu expandia para o mundo. Wade achou que vendeu a empresa por 2,8 milhões, mas vendeu apenas a parte menos valiosa. O império vale mais de 15 milhões. Uma mensagem anônima chegou. Isso não acabou. Você cometeu o maior erro da sua vida. B. Respondi. O maior erro da minha vida foi deixar vocês entrarem na minha família. Estou corrigindo isso agora. Outra mensagem. Wade nunca vai te perdoar. Olhei para a tela, respirei fundo e digitei. Ótimo. Talvez agora possamos ter uma relação honesta. Desliguei o celular e passei a noite lendo. Harold sempre dizia: as melhores decisões são tomadas com a mente clara e o coração calmo. Amanhã, viria a tempestade. Mas aquela noite, era só minha, e da caça Q. Enfim, voltava a ser meu lar. Eu dei a ele tudo o que podia imaginar. Educação, oportunidades, amor incondicional e um caminho pavimentado para o sucesso. O que aparentemente não consegui dar a ele foi respeito pelos que o sustentaram até aqui. Mas amanhã ele aprenderia o que significa perder tudo. Isso, e talvez menos com um pouco de sorte, também aprendesse o que é preciso para conquistar de volta. Às 18h43 da noite seguinte, o carro alugado de Wade parou na minha entrada. Eu já estava observando da janela da cozinha, cronometrando a chegada com a mesma precisão com que costumava marcar reuniões internacionais. Chegaram 12 minutos atrasados. Provavelmente, discutiram no caminho do aeroporto. Não corri para atender a porta, quando ouvi as batidas impacientes. Terminei de lavar a louça, enxuguei as mãos com calma, ajeitei o cabelo, e então fui lentamente até a entrada. Do outro lado do vidro fosco, 2 silhuetas tensas aguardavam. Ao abrir a porta, o contraste me chocou. Wade, sempre impecável, agora vestia um terno amarrotado, cabelo desgrenhado, e olhos com um brilho desesperado que eu jamais tinha visto. Britney estava ainda pior. A maquiagem borrada, as roupas caras parecendo amassadas de uma noite mal dormida, e agarrada a uma bolsa enorme como se fosse um colete salva-vidas. Mãe, disse Wade, a voz controlada menos. Precisamos conversar. Claro, entrem. Eles me seguiram até a sala menos a mesma onde tudo começou apenas 4 dias antes. Mas a atmosfera tinha mudado completamente. Wade, antes confiante, agora sentava na ponta do sofá como se pronto para fugir. Britney parecia examinar tudo ao redor em busca de algo que pudesse valer dinheiro. Trouxe meu advogado, Wade anunciou, tentando recuperar a autoridade. Ele chega amanhã, de manhã. Vamos contestar os documentos do testamento. E, su, derato. Respondi serenamente, sentando na minha poltrona favorita, mas vale lembrar que contestações legais, contra trusts, devidamente formalizados, raramente têm sucesso, especialmente quando há 30 anos de documentação os sustentando.
Britney se inclinou para a frente, a postura finalmente desmoronando. Você não pode fazer isso com a gente, Agatha. Nós temos uma vida planejada. Compromissos, eu larguei meu emprego no hospital porque Wade disse que estaríamos garantidos pro resto da vida. Você largou seu emprego? Levantei uma sobrancelha. Que presunçosa. Compramos uma casa menos Wade, murmurou. O sinal vence na próxima semana. Isso sim soa como um problema sério. Planejamento financeiro pobre costuma levar a essas dificuldades. Wade explodiu. Pare com os jogos. Você sabe o que fez. Roubou o que era meu por direito. Roubei. Abri uma pasta de documentos que estava ao meu lado. Vamos revisar o que, segundo você, era seu por direito. Espalhei os papéis sobre a mesa. Ambos se inclinaram, tentando decifrar os textos jurídicos. Este é o testamento do seu pai. Indiquei. Como pode ver, ele te deixou a empresa como ela estava constituída, legalmente, no momento da morte. Aqui diz que herdo 60% da Herald Industries. Menos apontou Wade. Correto. 60% da Herald Industries. De 3 anos atrás, peguei outro documento. Este aqui é o adendo que seu pai assinou 18 meses antes de morrer, reconhecendo que os ativos mais valiosos haviam sido transferidos para entidades nas quais ele não tinha participação. Isso é impossível, exclamou Britney. Harold jamais assinaria algo assim. Harold não cedeu nada menos. Corrigi. Apenas reconheceu o que sempre foi verdade. Esses ativos eram meus desde o início. Fui eu quem desenvolveu as patentes, quem negociou os contratos internacionais, quem comprou os imóveis comerciais. Eles nunca foram dele para deixar alguém. Observei o rosto de Wade enquanto a realidade se instalava. Confusão, raiva e, por fim, uma aceitação vazia. Você planejou isso desde o início. Ele murmurou. Eu protegi o que construí, Wade. Assim como qualquer pessoa inteligente faria. Ele se levantou. Começou a andar de um lado para o outro, agitado. Você me deixou acreditar que eu estava herdando uma empresa milionária. Assistiu em silêncio enquanto eu fazia planos, assumia compromissos. Largava meu emprego, eu te dei exatamente o que seu pai deixou. Respondi com calma. Seiva, presumiu o valor sem fazer sua devida diligência. Isso não é problema meu. Diligência. Você é minha mãe. Eu confiei em você. Confiou? Perguntei. Porque do meu ponto de vista, parece que você confiou que eu era velha demais. Tola demei, para perceber o que estavam tramando. Peguei o celular e abri um áudio salvo. A voz de Wade preencheu a sala. Britney, ela não faz ideia do que tem nas mãos. Ela acha que a empresa vale uns 3 milhões, no máximo. Assim que eu convencê-la a vender, vamos comprar aquela casa em Westlake e ainda sobra milhões. A velha vai ficar tão grata pela nossa ajuda, que talvez até nos dê procuração das contas pessoais dela. Silêncio mortal. O rosto de Britney perdeu toda a cor. De onde você tirou isso? Wade disse isso na sua cozinha. No Natal. Eu estava na sala ao lado com o celular na mão. Wade afundou no sofá. Você nos gravou. Eu me protegi, Wade, depois de 40 anos sendo subestimada por homens como você? Aprendi. Peguei outro celular. Outro Audio. Desta vez, Wade falando com Harold, meses antes da morte. Pai, estou preocupado com a mãe. Ela parece confusa. Talvez seja a hora de colocá-la num papel mais consultivo. Deixar que eu assuma o dia a dia. A resposta de Harold era clara como cristal. Filho, sua mãe já esqueceu mais sobre negócios do que você aprendeu até agora. Ela fecha acordos milionários, enquanto você reclama do café do escritório. Quando a gravação terminou, Wade parecia doente em Britney. O encarava com puro desprezo. Você me disse que ela estava ficando senil, que os médicos estavam preocupados. Eu nunca disse isso. Wade protestou. Você disse sim, gritou ela. Disse que precisávamos agir logo, antes que ela destruísse tudo. Nunca houve nenhum diagnóstico. Britney menos esclareci. Meus exames recentes não mostram qualquer indício de demência. Posso te mostrar os laudos? Se quiser. O rosto de Britney se contorceu de ódio. Você mentiu sobre tudo. Eu só queria proteger nosso futuro. Implorou Wade. Você queria roubar sua mãe e ainda convencer sua esposa que era pelo bem dela? Finalizei. A única pergunta agora é: o que vai fazer daqui para frente? Wade estava encurralado. Vou contestar o testamento. Contratar os melhores advogados. Provar que você manipulou o papai. Com que dinheiro? Perguntei. Seus cartões estão bloqueados. O tio Robert pagou as passagens, mas duvido que ele banque uma batalha judicial de anos. Eu vou dar um jeito. Pode tentar. Respondi. Ou pode aceitar a realidade e decidir que tipo de relação quer ter comigo daqui para frente. Britney se levantou num rompante. Eu não vou ficar para ver isso. Resolva isso, Wade. Ou acabou. Eu não me casei com um homem que mente sobre milhões e depois os perde por pura burrice. Ela saiu batendo o salto no chão de madeira.
Wade hesitou. Olhou para mim e perguntou, a voz quebrada, o que você quer de mim? Quero que decida se você me ama, ou se amava só o que achava que podia ganhar de mim. Porque apenas uma dessas relações tem futuro. Wade me encarou por um longo tempo, e saiu, sem dizer mais nada. 20 minutos depois, o telefone tocou. Era ele, mãe. Preciso de um lugar para dormir. A Britney me expulsou do hotel. O quarto de hóspedes está disponível. Respondi. O aluguel é $50 por noite. E você vai precisar ajudar com a casa. 50. Mãe, eu não tenho $50. Então é melhor começar a descobrir como se ganha dinheiro. Houve uma longa pausa. Você vai mesmo me deixar sem teto? Vou deixar você experimentar. Como é a independência sem uma rede de segurança? Wade. Considere isso uma lição sobre responsabilidade pessoal. Mas eu sou seu filho. Sim, menos respondi. E tá na hora de você aprender o que isso realmente significa. 6 meses. Depois, eu estava na cozinha preparando café para 2. Um ritual tão natural quanto respirar. O sol da manhã entrava pelas janelas brilhantes. Wade as havia limpado no dia anterior, como parte de suas responsabilidades semanais. A casa nunca esteve tão limpa, ou tão em paz. Bom dia, mãe, disse Wade, aparecendo na porta, vestindo jeans e uma camisa simples, o cabelo ainda úmido do banho. Os ternos de grife tinham ficado no passado, vendidos, meses atrás, para pagar necessidades básicas. Bom dia, como dormiu? Melhor do que nos últimos anos, para ser sincero. Ele pegou 2 canecas no armário, um gesto automático. Eu lhe entreguei o café preto menos como ele aprendeu a gostar. Quando máquinas caras e cremes importados ficaram fora do orçamento, e a expansão de Tóquio, os contratos devem ser finalizados até o fim do mês. Suas intuições sobre o timing do mercado foram perfeitas. Demorou 3 meses para Wade parar de remoer o fato de estar trabalhando para a mãe em vez de ter herdado a empresa, mais 2 meses para perceber que estava, aprendendo mais sobre negócios do que em toda a sua vida. A transformação não foi bonita, nem fácil. Depois que Britney o deixou no hotel naquela noite, Wade passou 2 semanas dormindo em sofás de amigos, tentando conseguir dinheiro para contratar advogados e contestar o testamento. 1 a 1. Seus amigos pararam de atender, ao perceber que ele não teria como pagar. O tio Robert se recusou a financiar qualquer batalha legal. Após o advogado de Harold confirmar que os documentos do trust eram inquestionáveis, exausto e derrotado, Wade apareceu à minha porta 3 semanas depois, com uma única mala. Eu pago $50 por noite, disse. Faço as tarefas da casa. Só preciso de um lugar enquanto descubro o que fazer da vida. O que vem depois depende de você, respondi. Mas aqui, segue minhas regras. As regras eram simples, mas inegociáveis. Sem bebidas ou drogas. Nada de visitas noturnas sem permissão. Aluguel pago. Antecipadamente tarefas domésticas cumpridas sem reclamação. E, o mais importante, se quisesse voltar à empresa da família, começaria do zero, subindo por mérito, não por sobrenome. Tenho uma reunião com o grupo Henderson. Esta tarde menos comentei, sentando-me à mesa. Quer participar? Os olhos de Wade brilharam. Sério? Els são um dos nossos maiores clientes potenciais. Também são notoriamente difíceis de lidar. Achei que você poderia aprender algo observando como se lida com clientes exigentes. 6 meses atrás, ele teria se ofendido. Agora, apenas assentiu com entusiasmo. Agradeço. Quer que eu prepare algo antes? Revise os arquivos, estude as parcerias anteriores e pense por que podem estar hesitantes em fechar com a gente. Orientei. Já fiz tudo isso, disse Wade, mostrando um caderno repleto de anotações. Fiquei acordado até meia-noite, pesquisando a cultura corporativa deles. E os desafios recentes de mercado. Um calor familiar encheu meu peito, o mesmo que senti quando ele tinha 8 anos, e passou horas montando um castelo de Lego. Peca por peca, determinado a acertar cada detalhe. Eu tinha perdido aquele menino. Mas agora, estava começando a reencontrá-lo. Wade, disse com cuidado, quero que saiba que estou orgulhosa do quanto você tem se esforçado. Ele ergueu os olhos. Surpreso. Sério? Sério. Quando você voltou, eu não sabia se era porque queria mudar ou só porque não tinha para onde ir. Sinceramente, no começo foi porque eu não tinha para onde ir. Menos confessou, envergonhado. Passei semanas planejando como provar que você estava errada. Como recuperar o que era meu. Demorei para entender que aquilo nunca foi meu para começo de conversa. Wade pousou a caneca e me encarou. Percebi que desperdicei 35 anos, tentando me moldar à imagem do papai. Achei que ser homem era tomar o que queria sem pedir ajuda. Achei que ser forte era nunca admitir quando estava errado. E agora?
Agora eu acho que papai teve sucesso, porque foi inteligente o suficiente para se casar com alguém mais inteligente que ele, e humilde o bastante para ouvir seus conselhos. A Bowles de Wade era firme e verdadeira. Acho que perdi 35 anos sem aprender. Com a pessoa mais capaz que conheço, porque fui arrogante demais para enxergar, além do meu próprio ego. Antes que eu pudesse responder, o celular tocou. Na tela, um número que eu não via há meses. Britney. Wade viu o nome e enrijeceu. Vai, atende. Estou curiosa para saber o que ela quer. Depois de tanto tempo, atendi. Alô, Britney, Agatha. Oi, espero não estar ligando numa hora ruim. Sua voz era diferente. Menor, menos confiante do que eu lembrava. Pode falar, o Wade está aí. Tentei ligar para ele, mas o número não funciona mais. Olhei para o Wade, que fazia que não com a cabeça lesta hack. Quer falar com ele, na verdade. Queria falar com você primeiro. Preciso te dizer algo. Wade ergueu as sobrancelhas, mas não protestou quando coloquei a chamada no viva voz. Eu te devo um pedido de desculpas, Agatha. Um grande. Eu estava errada sobre você. E errada em incentivar o Wade a fazer o que fez, o que mudou sua opinião. A vida menos respondeu com um riso amargo. Depois que deixei Wade em Austin, voltei para casa dos meus pais. Estou procurando emprego há 6 meses. É humilhante. Esqueci como é lutar por algo, em vez de esperar que tudo caia no colo. Entendo. Também tive tempo para pensar no nosso casamento. E na pessoa que eu era com Wade. Não gostei daquela mulher e eu era mimada, gananciosa, e totalmente confortável em explorar alguém que só fez amar e apoiar o filho. Wade encarava o celular com uma expressão que eu não consegui decifrar. Liguei para me desculpar com você, Agatha, mas também para dizer algo importante para o Wade. Os papéis do divórcio estão sendo enviados esta semana. Não estou pedindo nada. Só quero meus pertences. Não mereço mais do que isso. Britney menos, disse Wade, com a voz baixa. Você não precisa. Preciso? Sim, você cometeu erros. Wade. Mas eu piorava tudo. Fui eu quem te empurrou a ver sua mãe como um obstáculo, não como uma aliada. Fui eu quem te convenceu de que tirar vantagem dela era justificável. Tenho vergonha da pessoa que fui. E, me desculpa. Depois que ela desligou, Wade e eu ficamos em silêncio por alguns minutos. Como você se sente? Perguntei, por fim. Aliviado, ele respondeu sem hesitar. Triste, mas aliviado. A pessoa que eu era quando estava casado com a Britney não era alguém de quem eu gostava muito. Ele olhou em volta, para o café da manhã simples que havíamos compartilhado, para o trabalho honesto que nos esperava naquele dia. Agora eu sinto que talvez eu esteja me tornando alguém de quem o papai se orgulharia. Seu pai sempre teve orgulho de você, eu disse com doçura. Ele só queria que você também se orgulhasse de si mesmo. A reunião com o grupo Henderson naquela tarde superou todas as expectativas. Wade fez perguntas inteligentes, tomou notas detalhadas, trouxe observações certeiras menos claramente. Havia estudado a fundo. Quando perguntaram sobre sucessão, pude apontar Wade como nosso diretor de operações, um cargo que ele havia conquistado, com 6 meses de trabalho duro e desempenho impecável. Depois que os clientes saíram, sentamos juntos na sala de reuniões para revisar os apontamentos. Acho que eles vão assinar, disse ele, organizando os papéis. Também acho. Foi um trabalho excelente hoje. Wade sorriu, mas depois seu olhar ficou mais sério, mãe. Posso te perguntar uma coisa? Claro, quando você criou aquelas estruturas de proteção patrimonial, quando blindou os bens de mim, você já imaginava que isso tudo acabaria assim? Comigo trabalhando para você, aprendendo o negócio de verdade? Pensei com cuidado. Eu esperava que sim, mas estava preparada para a possibilidade de você ir embora e nunca mais falar comigo. E o que você teria feito? Se fosse assim, teria tocado a empresa até onde conseguisse. E depois vendido para alguém que cuidasse bem dos nossos funcionários. Mas teria sentido sua falta todos os dias pelo resto da minha vida. Os olhos de Wade se encheram de lágrimas. Me desculpa por ter te feito passar por tudo isso. Me desculpa por te colocar na posição de ter que escolher entre si. Proteger e me proteger. Você não me fez escolher. Eu disse, você escolheu o tipo de filho que queria ser. E eu só garanti que essa escolha tivesse consequências reais. E se eu tivesse escolhido continuar lutando nos tribunais, então você teria aprendido que respeito não se herda, nem se rouba, respeito se conquista. Wade assentiu devagar. Acho que agora estou finalmente entendendo isso. Enquanto arrumávamos as coisas para sair do escritório, Wade se virou para mim mais uma vez, mãe. Obrigado. Pelo quê? Por não desistir de mim. Por me mostrar quem eu poderia ser. Em vez de aceitar quem eu era, sorri, pensando na longa jornada que nos trouxe até ali. É isso que mães fazem, Wade. A gente ama o bastante para deixar vocês caírem.
E ama o bastante para ajudar a levantar, mesmo quando os filhos chamam a mãe de fardo, especialmente nesses momentos. Respondi, porque é aí que eles mais precisam de nós. 6 meses atrás, eu achei que estava perdendo meu filho. Mas na verdade, eu o encontrei. O verdadeiro Wade, por baixo de todo o ego e ilusões. O homem que Harold e eu sempre sonhamos que ele se tornasse. Às vezes, é preciso perder tudo para entender o que realmente importa. E às vezes, é preciso arriscar tudo para salvar o que mais vale a pena. Enquanto saíamos do escritório juntos, percebi. É isso que significa vencer. Não é quando você prova que estava certa. É quando todos finalmente entendem o que valia a pena proteger desde o início. E agora, eu fico curiosa sobre você que escutou a minha história até o fim. E se fosse com você? Você já passou por algo parecido? Deixaria alguém que ama sofrer as consequências para que aprendesse uma lição? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber de onde você está assistindo também. E se essa história te tocou de alguma forma, eu deixei na tela final 2 outras histórias favoritas aqui do canal, que com certeza vão te surpreender. Obrigada por ter assistido até aqui.